Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero compartilhar com você uma palavra com o título Uma Proposta Irrecusável. Eu quero meditar com você em Isaías 55. Quero colocar essa proposta diante de você. Mas antes eu quero lembrar que todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos o culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira, às 19h30, ou então na quarta-feira à tarde, às 15 horas, na tarde da bênção. Na quinta-feira nós reunimos nos lares, que são as células, e no sábado, às 19h30, nós reunimos no templo, no culto de adoração a Deus, e no domingo nós temos reuniões em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Como eu falei aqui, eu quero pensar com você sobre uma proposta irrecusável. Eu quero ler essas escrituras. Isaías 55 diz assim: ó, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e vos deleitareis nos finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. E ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eu quero me ater a esses versículos e pensar com você sobre essa proposta irrecusável. Como é do saber de todos nós, Deus não impõe, Ele propõe. Deus nunca vai impor sobre nós, Ele sempre vai estar convidando. E aqui tem um convite: vinde e comei, desfrutai, deleitareis nos finos manjares. Então, se é uma proposta, nos dá o direito de aceitar ou recusar. E nisso manifesta o amor de Deus, porque Deus nos dá o direito de escolher. E nós podemos, então, fazer a opção se aceitamos o convite de Deus ou se recusamos. E é por isso que eu estou aqui analisando com você. A primeira coisa que eu quero pensar sobre isso é no aspecto que este convite, que essa proposta é estendida a todos. Há propostas que elas são restritas, elas buscam atingir um público seleto, mas nesse caso aqui nós temos uma proposta a todos. Ouça bem o que eu vou ler: ó, vinde todos. Não há nada de errado quando faz uma proposta a um grupo exclusivo. Mas nesse caso aqui o Senhor faz a proposta a todos. Por quê? Porque Ele quer que todas as pessoas sejam abençoadas. Ele quer que todas as pessoas aceitem esse convite, aceite essa proposta. Qual é a proposta que o Senhor Deus está fazendo para o povo? Aqui nós temos essa palavra aqui, porque esse convite, ele é para aquele que tem fome e tem sede. Fome e sede de justiça. Aquela pessoa que está desejosa de ver a justiça de Deus sendo promovida, a justiça de Deus sendo executada. E esse texto é interessante, que ele diz assim: vocês que têm de dinheiro. Então, a outra situação que eu vou colocar aqui, qual é que é o preço desse convite? Há muitos convites, né? Que eles têm um custo, têm um preço. E às vezes poucas pessoas podem
fazer parte daquele grupo seleto. Mas nesse caso aqui, ele diz assim: porque vinde comprai sem dinheiro. Vinde comprai. Comprar o quê? Vinho e leite, pão, que ele quer distribuir, que ele quer dar. O pão trata daquilo que nos dá a sustância. Necessariamente eu não estou falando aqui do pão, da farinha de trigo, só esse, né? Estou falando de pão de um modo geral que nos sustenta. Eu estou falando do alimento que nos sustenta. Ele assim: vinde comprai sem dinheiro. Nós temos aqui a questão do leite, o melhor do reino animal. Ele faz essa analogia, né? Essa figura, né? Melhor dizendo, do pão, o vinho, que é o símbolo de alegria, de contentamento. O Senhor Deus, Ele quer que eu e você, né? E qual que é o preço? Preço 0,800. Por isso que eu estou falando de uma proposta irrecusável. Mas o texto continua dizendo o seguinte: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? O vosso suor naquilo que não satisfaz. O que seria gastar o dinheiro naquilo que não é pão? Não é só na jogatina, não é só nas coisas supérfluas, não é só nas coisas banais, mas está falando nas ilusões, nos investimentos, porque se nós o reconhecemos Deus como Senhor, eu vou canalizar, glorificar a Deus e honrar o meu irmão e ver a minha condição e não comer coisas autodestrutivas, gastar a minha energia, a minha força. E ele faz o questionamento: por que gastais o dinheiro naquilo que não satisfaz? Por que gastar o seu suor, sua energia, a sua força? Sabe Deus, às vezes Ele questiona. Quem sabe você que está me assistindo tem investido os seus recursos, suas energias em coisas que não levam a lugar algum. Quem sabe no jogo, nas apostas, em coisas que só servem para trazer destruição. E às vezes você compra essas coisas para trazer para dentro de casa. E aí é um material nocivo, né? E aí eu estou falando dessas questões, por exemplo, de até assinatura de filmes indevido à sua saúde emocional, que é destrutivo, destruindo a seu relacionamento, destruindo a sua comunhão com a sua família. E o Senhor está perguntando: por que gastais o dinheiro naquilo que não satisfaz? Por que gasta a sua energia com aquilo que não é precioso, né? E ele diz assim: ouve-me atentamente e comei o que é bom, e deleitareis nos finos manjares. Por fim, eu quero pensar com você aqui em outro aspecto dessa palavra que eu estou deixando aqui, porque nós estamos falando de um convite, de uma proposta, mas como é uma proposta, cabe a pessoa aceitar ou recusar. E essa proposta é do banquete celestial, aonde a pessoa vai e ele vai satisfazer a sua alma, satisfazer os anelos da sua alma, os desejos do seu coração. Mas pode ser que você que está me assistindo recuse, como as pessoas recusaram no tempo em que
esta palavra foi dita. Se nós lermos em Isaías, nós vamos encontrar. E a qual Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, verso 21, ele diz assim, que Deus fala assim, eu estendi a mão para vocês e vocês viraram as costas. Um povo contradizente, um povo que virou as costas, um povo que todos os dias, eu quero ler este versículo aqui, fala assim, que ele estendia as mãos todos os dias a um povo contradizente. Ouça bem, quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Como é uma proposta, cabe aceitar. E a proposta é do banquete celestial, do banquete espiritual. Você que está me assistindo, saiba de uma coisa, que você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Esse corpo, às vezes, você alimenta ele bem, de alimento, né? Come a vitamina de A a Z. Você preocupa com isso. Você preocupa em dar lazer, descanso para o seu corpo. Mas aquela parte que é espiritual, você recusa. Você esquece que você não é só material, você tem uma parte espiritual em você. E essa parte espiritual, ela é alimentada com aquilo que vem dos céus, de Deus. E não adianta, você pode ir no lazer mais, mais requintado que existe. Você pode comer as melhores comidas, mas existe um vazio. E esse vazio só se preenche com as coisas de Deus. É isso que eu estou falando com você. Você precisa de entender que Deus está fazendo uma proposta para você hoje. E assim como foi naqueles dias, o povo recusou. Aí o que Deus faz? O Senhor Deus diz assim, fala o seguinte, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos e converta-se o Senhor e se compadecerá dele. Volte-se para o Senhor Deus, porque Ele é rico em perdoar. Quem sabe você hoje está andando no caminho da tortuosidade. E a palavra de Deus para você é que você tem que refazer esse caminho. Refazer esse caminho em direção às coisas espirituais. Pode ser que você que está me ouvindo, você está, cheio de dinheiro, cheio de saúde, mas há algo que você não encontra neste mundo, a não ser que você busque diante do Deus eterno. Eu não estou falando para você de religião, não estou falando de você de igreja, eu estou falando para que você venha buscar um contato com este Deus que colocou você aqui na terra, e Ele não te colocou aqui por um acaso. Você tem uma missão, você tem um alvo, e você saiba de uma coisa, que com a morte física não cessa, porque nós vamos ressuscitar um dia, como diz em João capítulo 5, a partir do verso 27, que uns vão ressuscitar para o gozo eterno e outros para o juízo eterno. Pensa sobre isso. Hoje você tem um convite da parte de Deus. Eu estou aqui para dizer para você. E a pergunta é assim, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastais a vossa energia naquilo que não satisfaz? E Ele convida, vinde, comprai sem dinheiro. E o reino de Deus é de graça. Deus não negocia o seu reino, Ele não vende. E até mesmo esses vendilhões que diz que está vendendo o reino de Deus, eles não estão vendendo. Eles estão vendendo gato por lebre. Nem os pechichadores compram também. Que é aqueles que há interesse. Eu vou comprar isso aqui como um patuá, comprar isso aqui para me proteger, como se eu ficar blindado. Isso não existe, isso é balela. O reino de Deus
Jesus mesmo assim, de graça recebei e de graça dai. Deus não negocia. Os vendilhões também, eles não negociam o reino de Deus. Eles vendem gato por lebre. E os pechinchadores que saem, não, eu vou comprar porque eu vou na igreja, vou receber uma benção, etc. Vou ungir, isso não vale absolutamente nada. Jesus, ele veio aqui buscar adoradores que o seguem, que acompanham com ele, que dê crédito à sua palavra, que se coloca diante dele e refazendo o caminho. Abandonar, quem está na prostituição, ele abandona a prostituição. Quem está na mentira, quem está no negócio escuso, quem está vivendo no mal feito, ele precisa de arrepender. Quem está vivendo amigado, ele precisa de corrigir isto. É o que eu li aqui no versículo 7. Vou voltar, sabe? Vou voltar. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, porque ele compadecerá dele, e volte-se para o Deus, porque ele é rico em perdoar. Eu estou falando aqui de algo extraordinário, de uma proposta irrecusável que você precisa de abraçar hoje, porque pode ser que amanhã você já não tenha sequer a condição de assimilar isso que eu estou falando. E hoje você é capaz de distinguir o que é certo e o que é errado. Esta capacidade é para você fazer a sua escolha. É para você escolher. E isso é graça de Deus, porque Deus é tão amoroso que nos dá o direito de escolher, para que você possa estar junto dele e alimentando dos finos manjares que ele tem reservado. Ele está dizendo para você, não gasta sua energia com coisas inúteis. Não gasta o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Venha, senta no banquete para você desfrutar dos finos manjares. Com essas palavras eu quero encerrar. Bendito Deus e Pai, a tua palavra foi exposta e eu acredito que essas pessoas entenderam. E esta pessoa que entendeu, o Senhor dá força a ela para ser seleto, escolher aquilo que realmente satisfaz a sua alma. É a minha súplica por esse telespectador em Cristo Jesus, o Salvador. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.